Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora começando a semana aí, a gente vai estar falando aqui um pouco dos nossos estudos, quais foram as movimentações do mercado, para vocês entenderem definitivamente como que é que a gente faz, como que é o nosso operacional e com isso terem as melhores oportunidades para estarem tomando as decisões, sabendo que no modo de supply e demand a gente sempre opera a favor dos grandes players e contra o mercado, né? Contra o varejo, porque a gente sabe qual que é o movimento que vai acontecer, as capturas de liquidez, e com isso, com esses estudos, vocês vão ficar cada vez mais afiados para poderem tomar as decisões corretas, beleza? Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal, curtir aí os nossos vídeos, porque o YouTube entende dessa forma que você está gostando e vai recomendar para cada vez mais pessoas. E agora nós tivemos uma mudança na regra do YouTube, onde as pessoas que não assistem os vídeos, mas não curtem, o YouTube vai desinscrevendo do canal, ou seja, ele entende que você não gostou daquilo ali e com isso daqui a pouco você não está inscrito mais no canal e não está acompanhando a gente. Então, por favor, deixem aquele like e compartilhem os vídeos, porque isso vai estar ajudando demais o canal agora com as mudanças de regra, beleza? Então, bora a gente falar um pouco aqui do nosso mercado, começando pelo mini índice, que hoje foi um movimento bem direcional. Hoje as duas foram movimentos direcionais, né? Ambas, cada uma para o teu lado, mas ambas aí fazendo um movimento bem claro, né? de direção. Começando a falar do mini índice, a gente tinha esse fundo aqui, que era um fundo que se ele fosse perdido, a gente sabia que o preço ia buscar essas outras extremidades. E aí no pregão de sexta-feira, ele acabou fazendo o rompimento desse fundo e acabou segurando e voltou no final do dia para testar essa zona de liquidez aqui. Eu até tinha deixado o order block ali, mas se a gente traça o order block numa região um pouco maior, vocês vão ver que ele chegou no limite ali, né? Para isso, vamos colocar aqui nos 30 minutos, ó. Vocês veem que no order block de 30 minutos, a gente teve aí esse candlezão engolfado, né? Isso aqui é o característico order block, quando você tem um candle verde, e aí o preço de uma vez ele faz o rompimento ao contrário. Isso aqui é o que faz com que as ordens fiquem presas aqui. Aí na sexta-feira ele foi capturar liquidez, só que a gente sabia que era um movimento de continuidade desse movimento. E aí o que acontece? Continuidade. Esse movimento ele espelha para cá. E se vocês forem olhar e fazer uma projeção, se a gente for usar a ferramenta da projeção de Fibonacci, vocês vão ver que o preço ele teve exatamente a projeção ali perto do 100%, né? Então a gente traça alvos de uma forma diferente, né? A gente projeta com base no último movimento para ter os nossos alvos. E aí vocês percebem que quais foram os nossos últimos alvos? É esse fundo, esse topo. Então a gente traça a Fibo daqui a aqui, e ela fez a retração nos 50%, depois desceu, atingiu o nosso primeiro alvo e foi buscar o segundo alvo, 200%, 150% no final do dia, ou seja, trades que foram espetaculares. E aí eu queria deixar bem claro para vocês isso, né? A forma como a gente enxerga. Uma coisa que tem que estar bem claro no operacional de vocês, no nosso operacional, na verdade, é a gente saber o que é que acontece com o preço. Então aqui a gente tinha um movimento de continuidade. Ele fez um rompimento de fundo lá atrás. E aí no final do dia ele subiu e capturou essa liquidez que estava presa aqui, né? Fazendo um fake out. E a partir daí ele abre o dia hoje rompendo, só que quando o preço abre, a gente bota aqui nos 5 minutos,
Quando o preço abre rompendo e faz isso daqui, ó, o varejo faz o quê? O varejo compra. E ele deu uma compra, né? Ele deu até uma comprinha relativamente boa. Se vocês forem parar para analisar depois do martelo, ele deu uma venda de uma compra de 450 pontos. Andou até 600, mas era uma venda contra a tendência. Né? Era uma operação contra a tendência. E o nosso operacional, a gente faz o quê? A gente opera a favor da tendência. A gente espera o preço chegar onde a gente quer. Aí quando ele chega onde a gente quer, ele faz as nossas movimentações. Olha só, que vocês vão ver como é claro o movimento, né? Nós temos aqui um movimento de topo, fundo. Aí ele não rompe o topo, rompe o fundo e volta para deixar a liquidez, para capturar exatamente a liquidez na zona de supply, de demanda. E aí é o que a gente tem o nosso trade, ó. Ele vem, captura a liquidez, stopzinho aqui, ó, de 150 pontos. E se você soube surfar, teria saído com um trade de 10 para 1, porque esse trade era um trade de alvo longo, né? Na verdade era um alvo muito maior, mas essa retração aqui, você tem que entrar no trade sabendo que é um trade que ele vai, se ele romper aqui, ele vai embora. Então, no mínimo seria um trade de 700 pontos, com alvo nesse fundo. Rompendo o fundo, aí eram os nossos alvos de FIBO, 150% e 200% lá embaixo, que ele chegou no final do dia. Então, essa proporção que vocês têm que estar ciente. E é isso que eu sempre falo para vocês. Não é porque o preço chegou aqui nos 50% que você vai sair vendendo. Não. Espera ele fazer um movimento. E olha o movimento que ele fez. Topo, fundo... Topo, fundo, topo, fundo, fez o fundo mais baixo, voltou para capturar a liquidez e aí ele vai e o comprador tenta fazer força aqui para o preço subir, acha que vai comprar aqui, o preço vai subir, e aqui acaba sendo estopado e gerando liquidez para o preço ir lá no alvo. É dessa forma que o mercado funciona, a gente opera ao contrário do que o varejo espera, é por isso que o supply demand dá muito dinheiro, porque você tem operações mais direcionais. Beleza? Então era isso, esse foi o movimento, ele foi capturar esse fundo aqui, né? A gente tem aqui agora, eu vou deixar marcada essa extremidade com essa linha verde, por quê? Porque essa linha, ela faz parte do movimento e o preço ainda não rompeu, tá? Não rompeu ainda. E a gente tem aqui, ó, essa zona aqui que é uma zona importante, que é a zona que o preço tem que romper para que ele possa fazer um pullback. Então, se o preço romper aqui, ele segue o caminho dele, pode ser que ele venha capturar essas liquidez aqui para depois tomar uma decisão. Por quê, pessoal? Porque esse fundo aqui é um fundo de continuidade, ó, muita atenção, tá? Ele chegou a fazer ele fez topos mais baixos, ele vem fazendo fundos mais baixos e ele está numa zona de ruptura. Ou seja, isso aqui é o nosso famoso fundo de continuidade. Então, se o preço romper esse fundo, ele vai voltar e vai seguir os próximos caminhos, tá? Agora, se ele parar por aqui, é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Se ele ele pode ainda vir manipular essa região para depois descer. Tudo isso, tá? O que vocês têm que estar atento é na movimentação do preço e o movimento que ele faz no espaço curto nessa movimentação, tá? Então a gente tem aí essas marcações, eu vou descer esse order block aqui para cá, porque essa região aqui é uma região a ser testada, e aqui eu não vou deixar nada, por quê? Porque se ele subir, se esse preço subir aqui, a tendência é que ele vá fechar o gap,
para depois tomar o caminho. Então, aqui a gente não deixa nada marcado, porque aqui é uma zona que o preço tem que fechar esse gap uma hora. Então, a gente fica aguardando que com esse order block que a gente tem aqui em cima, que lá onde ficou a ordem presa. Por quê? Porque esse movimento que nós tivemos força, achando que o preço ia comprar, e ele abriu com gap de baixa. E essa zona aqui toda não foi testada. Então, toda essa região aqui é a região de liquidez. E região de liquidez é onde o preço e os grandes players trazem o preço para capturar a liquidez. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar também foi espetacular, foi bem direcional. Ele já começou o dia em cima dessa LTB aqui, que eu tinha traçado. Vocês veem que ele abriu exatamente acima dela. Depois ele fez o retrocesso, até o pullback dele também não chegou a ser 50%. Aí depois ele deu a operação que eu acabei fazendo, fiz os 300 pontos. Só que ele subiu embora e foi lá no alvo de 150. Tá? Claro, poderia ter ficado? Poderia, mas eu tenho trabalhado com a minha meta diária, que é de 20 a 30 pontos. Ali eu tinha definido o alvo, 30 pontos. É esse alvo que a gente busca, e aí não adianta. Só para vocês entenderem aqui o que foi a movimentação, que foi esse aqui, ó. Essa movimentação aqui. Cadê o meu... Ah, tá lá em cima, que depois é tarde, eu tava olhando. Ele voltou, fez o teste no 50%. Só que até então eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada? Porque no 2 minutos ele estava fazendo topos e fundos mais baixos. Aí a partir do momento que ele rompeu o topo anterior, voltou para testar, deixei marcado o order block, essa regiãozinha aqui, ó. Região desse candlezinho. Tá? Segurou aqui com esse spinning top, entrada, rompimento do spinning top, stop logo abaixo, alvo lá em cima. Tchau, mercado, e era isso, e foi isso aqui, ó. 300, deixa eu só mostrar para vocês, 305, que foram aí 330,5, na verdade foi 31 pontos, né? Porque o 0, qualquer coisa aí é por causa das taxas, se não me engano. Um pouquinho, os arredondamentos das taxas aí que a mesa proprietária cobra, certo? Então, esse que foi a movimentação, que foi o trade do dia hoje. Operar sempre depois da confirmação, né? E se eu tivesse segurado realmente, eu poderia ter pego aí, ó, um tradezinho de alvo, né? De pelo menos 70 pontos. Que pecado, né? Poderia ter segurado esse trade, mas tudo bem. Faz parte. Amanhã é um novo dia e a gente tá ali para isso. No dólar, o que a gente tem aqui agora? A gente vai ter que olhar lá para trás. Por quê? Porque a gente tem um movimento longo agora. Vou até colocar no time frame maior para facilitar a vida. No 30 minutos. Para a gente enxergar o quê? O preço está nessa região aqui. Nós temos esse order block aqui. Essa região aqui. Que é o último candle que tentou fazer um movimento de compra antes da venda. Que provavelmente não... Quer dizer, é o alvo de 200%. Pouco abaixo do alvo. Ele até já testou esse order block. Então esse aqui já era, né? A gente nem vai marcar. Tá? Então a gente vai deixar marcado essa região aqui. Essa região de topo marcada, que é a região das extremidades, que aí ele segue a onda lá para cima, porque aqui, ó, se vocês verificarem essa região, cadê? Eu fechei se vocês verificarem essa região aqui, é uma região que caiu direto. Então aqui essa zona ele já testou. Agora ele tende aí testar o topo, que é fazer esse teste de liquidez aí no topo. Olhando pelo gráfico de 60 minutos,
vocês vão ver isso, ó. Ele teve um rompimento agora. Se isso aqui for considerado um topo, a gente tem aí esse movimento maior. A gente tem esse movimento maior aqui, né? E aí a gente tem o quê? Nos 60 minutos, que a gente tem essa zona aqui de order block, que é onde o preço pode vir testar, tá? Então, essas são as regiões. Mas é claro, para que o preço possa testar lá embaixo, ele primeiro tem que perder essa região aqui, tá? Voltando para o nosso 15 minutos, né? Nós temos essa aqui sai. Então, nós temos esse order block ali de baixo. Temos essa região aqui. E também temos essa região aqui importante, tá? Essa regiãozinha aqui. Que é o último candlezinho que tentou ir para baixo, que depois ele deu aquela estilingada para cima. Então, vamos deixar marcado essas regiões que, inclusive, aqui, ó, é o que ele pode estar vindo fazer, que nós temos aqui, ó, esse topo. Ele pode estar fazendo isso aqui para vir fazer o teste do topo rompido e depois ir buscar o próximo alvo. Beleza? Então, para o nosso dólar, esse é o desenho de amanhã. Aqui eu vou deixar vou até deixar essa FIBO aqui como sendo topo de continuidade, né? Sabendo que a gente tem as regiões aqui de teste do preço, onde o preço pode vir capturar liquidez. Certo, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.